senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. Sei que já conversei com o senhor várias vezes a respeito da regulamentação da acupuntura. Só que sempre o tempo e isso não permite que, às vezes, a gente possa trazer argumentos mais efetivamente detalhados sobre a questão do exercício da acupuntura no Brasil e, consequentemente, o Conselho Nacional de Autorregulamentação de Acupuntura, a Federação dos Acupunturistas do Brasil, FENAB, e a Sociedade Brasileira de Acupuntura, SBA, trazem ao senhor alguns argumentos importantes que pensamos que pode ser de vital importância também, para que o senhor possa exarar o seu parecer. Assim sendo, excelentíssimo senador Paulo Paim, um resumo. Por que o PL 5983/2019, que regulamenta o exercício da acupuntura no Brasil, precisa ser aprovado e sem alterações, mantendo seu texto original que veio da Câmara? O PL, como se apresenta, regulamenta o exercício da acupuntura, como é na maior parte dos países do mundo. Países que tentaram e aprovaram o monopólio médico da acupuntura na década de 90 já voltaram atrás na sua decisão. A exemplo, a nossa pátria irmã, Portugal. A ONU, Organização das Nações Unidas, recomenda acupuntura multiprofissional. A OMS, Organização Mundial de Saúde, também assim recomenda acupuntura multiprofissional. Os médicos, na verdade, um pequeníssimo grupo, nos taxavam de charlatões por exercício ilegal da acupuntura no Brasil. Vários colegas acupunturistas foram presos por charlatanismo. Depois, descobriram que a acupuntura promovia lucro e resultado clínico. Aí começou a guerra das agulhas pelo monopólio. O Brasil possui, graças ao governo Lula, uma política nacional de práticas integrativas que trata de todas as práticas, em especial a acupuntura de forma multiprofissional, editada pela Portaria 971, de 5 de maio de 2006. O presidente Lula, em seu primeiro mandato, foi assistido por uma acupunturista tradicional de Brasília, assim como também a presidente Dilma. A Presidência da República, através da Casa Civil, subchefia para assuntos jurídicos, o Decreto 5.753, de 12 de abril de 2006, promulga a Convenção para salvaguardar do patrimônio cultural imaterial, adotada em Paris em 17 de outubro de 2003 e assinada em 3 de novembro de 2003. O Presidente da República, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 84, inciso 4º da Constituição Federal e, considerando que o Congresso Nacional aprovou o texto da Convenção para salvaguardar do patrimônio cultural imaterial por meio do Decreto Legislativo número 22, de 1º de fevereiro de 2006, considerando que o governo brasileiro ratificou a citada convenção em 15 de fevereiro de 2006, considerando que a convenção entrará em vigor internacionalmente em 20 de abril de 2006 e para o Brasil em 1º de junho de 2006, decreta, artigo 1º, a Convenção para salvaguardar do patrimônio cultural imaterial, adotada em Paris em 17 de outubro de 2003 e assistida em 3 de novembro de 2003, apensa por cópia ao presente decreto, será executada e cumprida inteiramente como nela se contém. Artigo 2º, são sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão da referida convenção, em que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional, nos termos do artigo 49, inciso 1º da Constituição Federal. Artigo 3º, esse decreto entra em vigor na data da sua publicação, Brasília,
12 de abril de 2006. Assinam presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro Celso Luiz Nunes Amorim. E esse decreto trata exatamente, com várias páginas, sobre salvaguardar a acupuntura como patrimônio imaterial da humanidade. A acupuntura é um patrimônio da humanidade e deve estar a serviço da população, do SUS, e não aos interesses de uma única classe da saúde. A presidente Dilma, em 2013, vetou o ato médico, entre outros argumentos, com o seguinte em específico para a acupuntura. Várias razões foram colocadas no veto, aproximadamente 10 razões. Uma delas diz: ao caracterizar de maneira ampla e imprecisa o que seria procedimentos invasivos, os dois dispositivos atribuem privativamente aos profissionais médicos um extenso rol de procedimentos, incluindo alguns que já estão consagrados no Sistema Único de Saúde, a partir de uma perspectiva multiprofissional. Em particular, o projeto de lei restringe a execução de punções e drenagem e transforma a prática da acupuntura em privativa dos médicos, restringindo as possibilidades de extensão à saúde e contrariando a política nacional de práticas integrativas e complementares do Sistema Único de Saúde. Por isso, com relação às punções, o projeto que criou a lei do ato médico para proteger a acupuntura do seu exercício multiprofissional foi vetado entre essa razão e outras apresentadas no veto da presidente. O governo veta, isso foi matéria da agência da Câmara de Notícias, o governo veta diagnóstico exclusivo em ato médico. Diagnóstico nosológico não é exclusividade de médico. Assim foi o veto. A posição do governo federal atualmente, em formulário de posicionamento sobre a proposição, datado de 26 agora do 9 de 2023, portanto, neste ano, se posicionou favorável ao projeto, considera a proposição relevante, manifesta a favor do texto original da Câmara. Assim se manifestam a favor do projeto que regulamenta a acupuntura multiprofissional o Governo Federal, o Ministério da Saúde, o Conselho Nacional de Saúde, a Rede Pix, o Ministro das Relações Institucionais, Ministro Médico Dr. Alexandre Padilha, que se manifestou enquanto Ministro da Saúde e hoje como Ministro das Relações Institucionais. Nós, médicos, temos que ter a humildade de reconhecer que a acupuntura foi criada antes da medicina e que muitas categorias profissionais já executavam essa terapia antes dela ser reconhecida como uma especialidade médica. Profissões que se manifestaram a favor do PL, como se encontra em 3 audiências ocorridas na CAS, Comissão de Assuntos Sociais do Senado: fisioterapia, biomedicina, 3, educação física, 4, nutrição, 5, farmácia, 6, odontologia, 7, terapia ocupacional, 8, enfermagem, 9, psicologia, 10, biologia. Não existe relato de dolos, imprudência, imperícia cometida por acupunturistas em mais de 100 anos que a acupuntura é exercida no Brasil, trazida por Dom João VI. Se inventa um fato, se cria uma mentira, que dita há 34 anos, tentam torná-lo uma verdade. Isto é uma mentira. Lutamos contra o corporativismo, as fake news, as inverdades na mídia, as inverdades no judiciário. Somos a favor da população, da universalidade no SUS, da assistência da acupuntura multiprofissional, conforme está na política de práticas integrativas e como se apresenta o PL 5893/2009.
projetos de leis já aprovados em diversos estados e municípios. Então, temos leis em diversos estados e municípios que essa política, assim como na política federal, na política estadual e nas políticas municipais, isso já é uma realidade. Seria uma desconstrução não aprovar o projeto de lei como se apresenta. Serão 350 mil acupunturistas que terão seus direitos suprimidos, sua fonte de trabalho destruída e descriminalizada, pois será realizada uma grande campanha para a qual a tal acupunturiatria, termo que também não existe em nenhum lugar do mundo, não sei por quem foi criado esse termo, seja realizada e somente por médicos. O Congresso Nacional, em menos de 4 anos de tramitação, aprovou e o presidente da República sancionou lei que autoriza a ozonioterapia, a Lei 14.648 de 2003, sancionada, que autoriza a ozonioterapia no território nacional esse ano. Se considerarmos os princípios de invasibilidade e risco, a ozônio é uma técnica que utiliza agulhas de cânulas. Por isso, teria muito mais riscos que a acupuntura. Não acreditamos que o não veto tenha ocorrido de forma inadequada, pois a técnica já é uma realidade no Brasil, assim como a acupuntura. Como o senhor mesmo disse, senador, em um de seus discursos na tribuna do Senado Federal, nunca podemos desistir de um sonho. O povo brasileiro sonha com o reconhecimento da acupuntura multiprofissional e sem subserviência. Juntos, profissionais de saúde e a população brasileira, somos mais fortes e teremos um SUS mais forte. Vamos relatar o PL, senador? Vamos manter o texto original da Câmara, senador? Vamos aprovar a acupuntura multiprofissional no Brasil, assim como é na maior parte do mundo? O SUS e o Brasil agradecem. Muito obrigado.